sou Daniela Sanches, sou psicopedagoga e venho aqui falar para vocês um pouquinho de home office com filho pequeno, dicas e sugestões para deixar o home office mais tranquilo e mais produtivo. Que a gente sabe que trabalhar com crianças em casa não é fácil, ainda mais aquelas pequenininhas que querem estar ali o tempo todo pedindo atenção. E a dica de hoje, vou tirar aqui para vocês, essa daqui. Repense seus afazeres diários. E aí eu venho deixar aqui duas perguntas para vocês fazerem para vocês mesmos. O que eu estou acostumada a fazer que leva tempo e que talvez possa deixar de ser feito sem prejuízos? Ou ainda, o que eu preciso continuar fazendo, porém eu posso fazer de uma forma mais simples e que leve menos tempo? Isso, gente, não só nas tarefas domésticas, como também no trabalho, né, nas atividades do trabalho e também em relação à alimentação, procurar fazer cardápios menos elaborados, receitas mais simples e assim por diante. E aí, novamente, eu volto aqui a falar um pouquinho da minha história para poder a gente entender um pouquinho mais dessa dica aqui. Então eu havia dispensado a empregada, né, por conta da pandemia, mas aí eu queria continuar fazendo tudo como antes. Mas era muito difícil, porque antes eu tinha empregada e a minha mãe cuidava do meu filho para eu poder trabalhar. Então eu conseguia separar bem, né? No trabalho eu estava tranquila e quando eu chegar lá eu era profissional, aqui em casa eu era mãe. E aí quando eu chegava as coisas já estavam organizadas, né? Porque eu tinha empregado e tudo mais. Mas aí com a pandemia todo mundo foi colocado em home office. A minha mãe ficou, né, também com medo da gente continuar tendo esse contato, porque estávamos todos apavorados com a pandemia, então a gente fez realmente o isolamento social direitinho. E aí então ela já não poderia mais cuidar do meu filho para eu poder trabalhar. A empregada, eu tive que dispensar a empregada também, tudo isso por conta, né, dessa pandemia. E aí eu fiquei muito, assim, foi muito difícil, porque eu fiquei muito estressada, o meu filho não entendia, ele chorava muito, ele queria muito colo, ele não entendia por que a avó dele, que antes cuidava dele, não poderia mais cuidar dele para eu poder trabalhar. E aí ele me via sentada na frente do computador e ele não entendia por que eu estava ali em casa e não podia estar com ele no colo, cuidando dele. Então, assim, foi uma fase muito difícil, a adaptação, todo esse começo foi muito, muito complicado. E aí eu tinha aquela doce ilusão que eu poderia continuar fazendo as coisas como eram antes, mesmo agora tendo que fazer tudo sozinha, manter todos os horários, fazer tudo, né, que eu precisava fazer, cuidar da casa, da roupa, de tudo, eu achava que eu ia continuar dando conta. Mas vocês vão ver que não foi bem assim. Um exemplo, né, que aconteceu comigo é que antes, como eu tinha empregada, eu pedia para ela lavar as roupas e passar as roupas do meu filho. E na verdade o combinado era ela passar só as roupas do meu filho, porque as minhas, do meu esposo, a gente quase não passa assim, a gente passa mais na hora de sair, então a gente mesmo que passa a nossa roupa. Mas a minha preocupação maior era realmente do meu filho, desde que ele era bebezinho, que ele nasceu, eu sempre tive esse cuidado de passar todas as roupas dele. Mas aí com a pandemia, eu achei que eu ia continuar dando conta de passar todas as roupinhas dele. E eu passava tudo, eu passava lençol, toalha, tudo. Eu ficava às vezes até 1 hora e meia da manhã passando roupa. Quando era no dia seguinte, eu estava morta de cansada, estressada, porque não tinha dormido direito, não tinha paciência com meu filho. E eu não sei, assim, vocês podem dizer, gente, mas eu sou mãe, eu não tenho tempo de estar passando roupa, por que você fazia isso? Bem, realmente eu não sei por que eu fazia isso. Eu acho que primeiro porque eu achava que eu tinha que continuar do jeito que a gente vinha fazendo já, né? Só que com a empregada era fácil, ela fazia como eu pedia, eu pagava para ela trabalhava para isso.
E aí sozinha, já tendo que cuidar da casa, do meu filho, de tudo ao mesmo tempo, eu já não estava conseguindo dar conta. E aí foi quando talvez eu também acho que eu tinha medo dele pegar alguma coceira de pele, alguma coisa assim. Só que tem uma coisa, ele já não era mais tão pequeno assim. Ou seja, ele tinha mais de 1 ano e 5 meses e eu queria continuar fazendo as mesmas coisas de quando ele era um recém-nascido. E como eu falei, né, com a empregada já era fácil. Agora, quando eu tive que fazer tudo sozinha, foi uma tentativa, claro, bem frustrada, né? Não tive sucesso. E aí foi quando eu tive a ideia de perguntar para as minhas primas. Eu tenho um grupo, né, de WhatsApp só com as primas que também são mães e a gente se ajuda muito umas às outras. Foi quando eu tive a ideia de perguntar para elas como que elas faziam com as roupinhas dos filhos delas, né? Já que elas também têm filhos quase ali na mesma idade do meu. E foi interessante que todas elas disseram que praticamente lavavam tudo na máquina e que também não passavam as roupinhas deles. A maioria disse que não passava porque não tinha tempo. E estavam tudo bem, ninguém adoecia por isso. E eu pensei, nossa, por que né? Então eu tô fazendo isso. Eu vou tentar fazer assim também. E foi quando eu comecei a pensar não só na questão das roupas, mas em tudo o que eu estava fazendo no meu dia a dia, para repensar e reorganizar tudo que eu estava fazendo. Com as roupas, eu comecei a lavar tudo na máquina do meu filho também, as minhas eu já lavava a maioria na máquina. Então eu comecei a lavar todas as roupas na máquina dele. Só que é o seguinte, quando eu vou lavar as roupas do meu filho na máquina, eu procuro lavar com sabão líquido, porque ele agride menos as roupas, o sabão líquido, do que o sabão em pó. Coloco também no modo delicado. Se a roupa ela estiver muito sujinha assim, eu dou uma esfregadinha antes com sabão e depois eu coloco na máquina para lavar junto com as demais. E assim eu comecei a poupar um bom tempo, sabe? E aí na hora de estender, depois a gente estende tudo, tá aqui as roupinhas dele estendidas no varal. E aí depois na hora de estender, a gente já procura recolher tudo de uma forma que não fique tão amassado, já procura dobrar e guardar. Nem sempre dá certo, porque às vezes a correria é grande, né? Vai cair a chuva e você tem que sair correndo para recolher roupa no varal e acaba recolhendo de qualquer jeito. Mas assim, o que a gente pode fazer para tentar não deixar ela tão amassada, a gente tenta fazer. E se realmente ficar muito amassado, a gente precisar sair alguma coisa assim, a gente vai lá e passa também. Não vamos sair com a criança toda, né, amassada. Precisar ir no médico, alguma coisa assim. Mas nisso eu conseguia poupar muito tempo. Parei de passar os lençóis, as toalhas do meu filho que eu fazia. Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela deu a dica de os lençóis da cama dela, ela usa uma água para lençóis, que ela estende o lençol e passa, borrifa essa água com borrifador e fica bem cheiroso e passa assim a mão e aí ele fica bem lisinho como se tivesse passado. Então é uma das dicas também que a gente pode estar usando. E aí não só em relação às roupas, eu comecei a pensar em tudo que eu poderia estar organizando ali no meu dia a dia. Em tudo mais que eu poderia estar simplificando no meu dia a dia. E aí, por exemplo, que eu pensei e eu fazia antes da pandemia, eu tentei organizar também um pouco da rotina do meu filho. Tive que alterar um pouquinho. Por exemplo, antes eu dava cerca de 3 banhos no meu filho por dia. Então eu dava um de manhã cedo, quando ele acordava, dava um outro banho nele de tarde, antes dele dormir, e antes dele tirar a soneca dele, e dava um banho nele à noite, antes dele dormir. Porque esse banhozinho ele ajuda, né, a criança pegar no soninho e tudo mais. Mas como eu tava naquela correria de home office, de trabalho e tudo mais, eu diminuí esse tempo. Em vez de 3, eu passei a dar 2 banhos por dia. O banho da tarde
e o banho da noite. Só que, claro, gente, isso não é regra, né? No dia que eu levo meu filho para brincar, ou de manhã ou à tarde, no quintal, por exemplo, e aí ele vai ali brincar com terra, vai brincar com os carrinhos deles, mas se ele voltar de lá sujo, lógico que eu vou lá e dou um banho nele também, e aí acaba sendo 3 banhos por dia. E aí vai depender do lugar, se é frio, se é quente. Aqui, por exemplo, é muito quente, então cerca de 2, 3 banhos por dia é muito bom para criança. Mas eu diminuí esse tempo para 2 banhos por dia e já foram o quê? Uns 15, uns 20 minutos por aí que eu passei a economizar no meu dia. Aí outra coisa que eu passei a fazer também é em relação às refeições, que antes eu preparava o almoço e preparava a janta para o meu filho. Então eu ficava naquela correria. Fazia o almoço, depois fazia a janta. Só que agora eu não tinha mais esse tempo todo livre, né? Porque no almoço eu gostava de dar o arrozinho, o feijão, a carne para ele. E na janta eu gostava de dar uma coisa mais leve, uma sopinha, algo assim. Então eu passei a parar de preparar a janta. Eu comecei a fazer só o almoço e aí eu já guardo para janta, como na maioria das famílias, as maioria das mães já fazem isso, né? Preparo só o almoço e já guardo para janta. E foi uma das coisas que eu passei a fazer também. Então eu já preparo o almoço, já pego a vasilhinha dele, eu gosto de guardar numa de vidro e já separo a marmitequezinha dele, a comidinha dele para dar para ele na janta. Quando é de noite, já guardo na geladeira. Quando é uns 5 minutinhos antes da janta, eu vou lá, esquento e dou para ele. Então assim eu passei a economizar muito tempo também, porque era cerca de 1 hora que eu ficava para fazer a janta. Eu sou um pouco devagar, tem gente que consegue cozinhar um pouco mais rápido, né? E nessa parte realmente eu sou um pouquinho mais devagar. Mas aí eu consegui realmente economizar bastante tempo aí. Outra coisa que eu passei a fazer também foi em relação ao meu trabalho. Então eu tenho um notebook e uma das coisas que eu primeiro pedi pro meu esposo fazer para mim é conseguir um teclado e um mouse para eu poder acoplar ao meu notebook e ficar mais fácil para trabalhar, porque o teclado do mouse, o teclado do notebook mesmo, ele é muito pequenininho, então era muito ruim. E também o mouse para ficar usando, né, do próprio notebook é muito ruim, assim, desconfortável. Então uma das coisas que eu já providenciei foi esse teclado e esse mouse que passaram a me ajudar muito. E aí algumas coisas que eu passei a melhorar também, a simplificar no meu trabalho, foi, por exemplo, antes eu expedia os ofícios um a um, e aí na medida que eu expedia, já ia encaminhando. Hoje eu já procuro fazer isso em lote, então eu faço vários ofícios, postergo a assinatura, vou guardando o número desses ofícios, e aí eu já assino todos de uma vez, e depois eu vou encaminhando eles também de uma vez, que fica mais fácil. Aí eu consigo economizar um bom tempo aí. E também as anotações, antes eu ficava anotando em um caderno e deixava em cima da mesa. Muitas vezes eu ia lá, tinha que fazer alguma coisa rapidinho, saía da mesa. Quando eu voltava, meu filho estava rabiscando as minhas anotações. Então eu parei de ficar anotando no papel e passei a abrir um documento, né, do Word e comecei a digitar tudo no meu computador, que aí ficava mais fácil, não perdia as minhas anotações e à medida que eu ia fazendo, ia cumprindo elas, eu ia retirando, apagando ali do meu documento. E aí é bom porque a gente pode salvar essas anotações, esses lembretes no nosso Drive e pode abrir em qualquer outro, né, qualquer outro dispositivo, seja no notebook, seja no celular, ou no tablet, ou em outro computador, se a gente estiver em outro lugar. E isso facilita muito, facilita bastante mesmo. Outra coisa que eu também passei a fazer era na hora de encaminhar esses ofícios, eu utilizava o texto, fazia aquele texto nos e-mails, né? Encaminho, ofício tal, solicitando tal coisa,
assim assado, para providências assim assim. Então eu parei de fazer esse textinho no e-mail. Eu passei a colocar só o endereçamento e anexar o documento e enviar. Porque eram ofícios que a gente sempre está fazendo para os mesmos lugares, então a demanda é muito grande. Então, quando essa demanda é repetitiva, eu percebi que os meus colegas também estavam fazendo assim, e foi quando eu pensei em fazer assim também, e realmente passei a economizar um bom tempo, em vez de eu ficar digitando um caminho em anexo, ofício tal, assim, assim, assado, eu parei de fazer isso, e aí eu só coloco o endereçamento para onde é o assunto, solicito providências, assim, assim. E anexo o documento e já envio. Não coloco um texto no corpo do e-mail mais. Isso daí me ajuda muito. Nunca ninguém veio reclamar porque a gente estava fazendo assim. Realmente porque é só algo, vamos dizer assim, de praxe. Mas também, dependendo do lugar, né, toda regra tem sua exceção. Se a gente vai encaminhar um ofício para um outro órgão, de outro, que a gente não está acostumado a mandar, que não tem aquela demanda repetitiva, aí sim eu vou e faço o texto no corpo do e-mail, que aí me possibilita ficar bem direitinho, né, na hora de encaminhar o e-mail. Então, gente, é isso. A minha ideia de hoje é que vocês possam estar repensando tudo que vocês fazem durante o dia, porque realmente o tempo que a gente tem é precioso, e ainda mais quando a gente tem crianças pequenas, porque elas crescem tão rápido e depois muitas vezes a gente fica, poxa, eu perdi tanto tempo, né? Poderia ter passado mais tempo com meu filho, ter brincado mais, ter feito outras coisas. E aí realmente a gente sente um pouco essa falta. Então, quanto mais tempo a gente consegue economizar, terminar a nossa carga horária, né, de trabalho mais cedo, para a gente poder brincar com o nosso filho, a gente poder cuidar das coisas que realmente são importantes, isso daí ajuda muito. E é isso que eu quero pedir para vocês, que vocês parem um pouco, reflitam nos seus afazeres diários, usem a criatividade. Essas daqui foram apenas algumas sugestões que eu dei, né? Eu fiz algumas outras também alterações no meu dia a dia e que realmente vieram ajudar muito. E aí eu peço para vocês também estarem fazendo isso, simplifiquem o que vocês podem, pesquisem também refeições mais simples, quem sabe congelar também refeições, comprar comida congelada também. Tem pessoas que preparam, né, esse tipo de alimentação também, e aí você pode facilitar o seu dia a dia também. Eu não digo essas comidas congeladas de supermercado, mas tem pessoas que realmente trabalham com isso, com alimentação saudável, congelada também. Isso daí é uma outra coisa que pode ajudar bastante. E aí continue refletindo e fazendo essas mudanças pouco a pouco, vendo que dá certo. Se você acha que você fez alguma mudança que achou que não gostou muito, e você pode voltar a fazer de novo, não tem problema. O importante é a gente tentar utilizar o nosso tempo de forma melhor possível e a gente aproveitar também a nossa família e as coisas que Deus tem nos dado, tá bom? E o nosso tempo também, que é muito precioso e é uma coisa que realmente não volta atrás, não é verdade? Então é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário, compartilhem. Fiquem com Deus e um grande abraço!